Opa, seja bem-vindo a mais um episódio do Biomecanicast. E hoje estamos aqui com o fisioterapeuta Hugo César para falar sobre reabilitação nas entorses de tornozelo. Boa noite, Hugo. Como é que você tá? Boa noite, André. Boa noite, rapaziada. Tô bem, cara. Tudo certo, graças a Deus. É perfeito. E, Hugo, antes da gente começar a adentrar dentro desse assunto, a gente sempre gosta de conhecer um pouco sobre o profissional. Então, você poderia contar um pouco de sua história, como você foi para a área da fisioterapia, o que é que você fez depois, contar um pouco da sua história curricular também? Claro. Cara, eu entrei na físio, não sei por quê. Eu fiz, logo que eu acabei a escola, o ensino médio, prestei vestibular para engenharia. Fui até numa federal de Alagoas. Como eu falei, eu tenho parente lá. Fiz um ano de engenharia, acabei que eu tive que parar. Eu sempre quis ser professor, né? Mas eu pensava em ser professor de matemática. E aí depois eu fiz um ano de TI, né, de sistemas de informação. Não gostei, fui porque é uma área boa, que estava crescendo, eu achava que dava dinheiro, mas não gosto de computador. Larguei também. E aí prestei vestibular para matemática. Não formou turma, e aí eu tive que escolher outro curso. Uma amiga minha fazia físio, falava que era legal e tal. Aí, pô, cheguei em casa, entrei no Google, vi o que que era, vi que tinha anatomia, que dava para trabalhar com futebol, essas coisas assim. E entrei. E aí escolhi e entrei. Isso em 2010, começo de 2010. E aí fiquei, cara. Foi muito aleatório, assim, foi nada. Nunca tinha pensado em trabalhar com saúde nem nada. Mas fiquei, fiz a faculdade. Logo que eu acabei, entrei na Santa Casa, aqui de São Paulo. Fiz a pós-graduação lá em musculoesquelética, né? Depois, quando acabou, eu fiz um aprimoramento lá na Santa Casa ainda, que a gente chama de R2, né? Mais um ano de residência, onde a gente é um supervisor, né, dos alunos lá que estão cursando a pós-graduação de fato. Aí eu fiz o meu R2 em pé e tornozelo, amputado e linfedema, né? Fiquei um ano só estudando isso, me especializando nessa área também. E aí, quando eu estava para acabar o R2, eu iniciei o mestrado, fiz o meu mestrado em Ciências da Saúde, eu estudei o campo eletromagnético pulsado na osteoartrose de joelho, e agora eu estou na área acadêmica, né? Atendo meus pacientes aqui no consultório, aqui em São Bernardo do Campo, que é a cidade onde eu moro, e dou aula na faculdade aqui. Dou aula, sou professor na Anhanguera do curso de fisioterapia. Estou na Anhanguera já, esse é o terceiro ano que eu estou lá. E eu atuo tanto na supervisão de estágio quanto na sala de aula mesmo. E é isso. Minha trajetória até agora é essa. Vou tentar o doutorado agora, um processo seletivo em junho. Espero entrar, mas por enquanto eu só estou no mestrado ainda. E é isso. Até Perfeito. agora, Eu me identifico muito com essa parte que você fala que entrou, sua entrada na fisioterapia foi meio aleatória. totalmente aleatório. Consigo me encaixar nisso também. Mas, Hugo, entrando diretamente no nosso assunto agora, creio que para entender um pouco da entorse de tornozelo, a gente talvez vai entender um pouco da função dessa articulação, para aí sim a gente poder pensar em mecanismo lesional, né? Então, pensando em anatomia e biomecânica, da parte básica, o que, que a gente necessita saber para entender o mecanismo de lesão da entorse de tornozelo? Boa. Cara, o tornozelo, eu resolvi estudar tornozelo porque é uma articulação que sempre passa batido muitas vezes na reabilitação, né? Hoje nem tanto, hoje já vem sendo muito mais estudada, a musculatura intrínseca do pé, a articulação do tornozelo já vem sendo muito mais estudada, mas antes todo mundo olhava muito para o joelho, para o quadril e acabava esquecendo o tornozelo na hora de reabilitar um paciente. O membro inferior, ele é uma cadeia, né? Então tá tudo envolvido, tornozelo, joelho, quadril, até chegarem na lombar, tudo está envolvido. A gente não pode olhar o paciente de uma maneira que ele machucou o joelho, só vou olhar o joelho dele. Ele machucou o tornozelo, só vou olhar o tornozelo dele. Tá errado. E foi justamente por isso que eu resolvi estudar. Então a gente tem que pensar que de 90 a 95% do nosso peso corporal
ele está passando ali na articulação tibio-talar, né, ou articulação talo-crural, do jeito que vocês preferirem chamar. A carga passa ali pela tíbia de 90 a 95%. Apenas de 5 a 10% ela acaba passando ali pela fíbula. Então é uma região muito pequena que tem uma sobrecarga muito grande. Né? Ela tem uma estabilidade óssea muito boa ali da região distal da tíbia, com a região distal da fíbula e o talos, né? Funcionando como um encaixe bem justo, reforçado por alguns ligamentos ali na região lateral e ligamentos mais fortes na região medial. Mas é uma região de muita carga e que muitas vezes ela pode estar sobrecarregada, né? A gente pensa muito ali no complexo posterolateral de quadril, pensa muito no quadríceps ali para estabilizar o joelho, mas o tornozelo acaba ficando muito batido. Então, muita lesão do membro inferior, ela acaba acontecendo por alguma alteração no pé, né? Do pé ou no tornozelo, uma fraqueza da musculatura intrínseca, uma inibição de fibulares, por exemplo, uma fraqueza tibial posterior, tudo isso vai gerar uma cadeia de baixo para cima, que vai influenciar no joelho, que vai influenciar no quadril. Então é legal a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para a articulação do tornozelo, que é muito lesionada e muitas vezes não é muito falada. E se a gente permanecer apenas nessa visão, né, uniarticular de olhar o paciente chega lesionado, a gente olhar apenas para o joelho, se a incidência de dor é lá, olhar apenas o quadril e muitas vezes o problema, a origem, né, do problema em si pode não estar diretamente ali, né? Pode estar Sim, associado a um déficit de dorsiflexão, pode estar associado a outro problema no pé ou no tornozelo, né? sim, provavelmente. Né? É comprovado já que, por exemplo, pacientes que têm torce de tornozelo, eles acabam evoluindo não só com uma fraqueza ali na musculatura do tornozelo, né, musculatura intrínseca do pé, nos fibulares, que, falando especificamente das entorses em inversão, né, que são as mais comuns, mas é comprovado que o paciente ele acaba evoluindo com uma fraqueza muscular, com inibição, né, artrogênica, na musculatura da coxa, né, no quadríceps, na musculatura do glúteo, né, o glúteo médio, o glúteo máximo, eles também ficam inibidos, a musculatura do tronco também fica inibida, não só do lado afetado, mas do lado não afetado também. Então é errado o paciente chegar para a gente com entorse de tornozelo e olhar só para o tornozelo dele, que é onde está edemaciado, que é onde está dolorido, e não olhar para o joelho do cara, não olhar para o quadril do paciente, para a lombar dele, né? Porque todas essas regiões, elas acabam ficando sobrecarregadas, né? A partir do momento que você tem uma alteração do tornozelo e você começa a andar um pouquinho errado, que você começa a tirar a carga daquela região por causa de dor, você acaba sobrecarregando outros lugares, né, que podem ficar doloridos depois, né, pode acabar surgindo um processo inflamatório depois no seu joelho, no seu quadril, no membro contralateral, enfim, né, a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso também, não focar só ali naquele local que está dolorido, no local da lesão, né, porque outras regiões vão gerar sobrecarga também. Até porque nosso pé e nosso tornozelo, quando a gente pensa, eles são a base de sustentação do nosso corpo, né? Sim, São eles né, que vêm primeiro, então todo esse olhar da cadeia, de um olhar como cadeia e como eles podem gerar sobrecarga para articulações mais acima ou até para a região contralateral, é uma visão que no olhar clínico creio que seja muito importante também, né? sim, sim. Todo estímulo proprioceptivo que a gente tem está ali na região plantar do nosso pé, né? Então, o pé ele tem essa função, né, de poder se moldar a diferentes estruturas. Então, quando a gente está andando na areia, quando a gente está andando no asfalto, quando a gente está andando num solo mais quente, a gente recebe estímulo proprioceptivo ali no pé. Então, qualquer alteração que a gente venha ali ter ali nessa região vai gerar sobrecarga em outras, né, nas articulações acima. É bem fácil da gente entender quando a gente pensa num paciente que ficou imobilizado por um bom tempo. Por exemplo, o cara ele teve uma lesão no joelho, precisou ficar imobilizado, usou um gesso que seja por causa de uma fratura, e ficou sem dar carga por um bom tempo. Na hora que ele tira aquele gesso, a musculatura do pé dele, não só a musculatura do pé, mas principalmente, falando principalmente do pé, essa musculatura ela vai estar inibida, né? Aquela musculatura da intrínseca do pé, né? Aqueles
aquelas 4 camadas de músculo que a gente tem na região plantar, elas acabam ficando bem inibidas. Então é muito comum do paciente sentir dor ali naquela região também, porque aquele estímulo proprioceptivo que ele tinha ali constantemente, quando ele estava deambulando normal, ele parou de ter por um bom período, né? Que seja 15 dias que ele usou um RoboFoot, um mês que ele usou um gesso. Então ele acaba sofrendo alterações, né? Então é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com mais atenção. E muitas vezes acaba passando batido. E quando a gente pensa em mecanismo lesional, né, para entorse e tornozelo, a gente pensa muito na questão da inversão e eversão, né? Sim. Então, essa visão, o que é que você acha apenas dessa visão, que pelo menos é a visão até então que eu tenho como graduando, é uma visão um tanto quanto rasa, a, a gente já mostra sinais de outras formas de lesionar tanto a questão do pé como do tornozelo, como a gente deve ter esse olhar para o mecanismo lesional. Tá. Hoje em dia já está comprovado, está bem estabelecido na literatura, de que a maior causa de lesão, né, de entorse de tornozelo, ela se dá por um déficit proprioceptivo, né? Então, um pobre controle neuromuscular. Essa é a principal causa da entorse. Não é por uma questão anatômica, não é por sobrecarga, não é por gênero, etnia, nem nada, né? É por um pobre controle neuromuscular. Então, óbvio que pensando pela parte de inversão e inversão, o mecanismo mais fácil de lesionar é por inversão, né? Pensando anatomicamente, na região lateral da perna, a fíbula ela é mais comprida do que a tíbia, né? Então, quando a gente tenta girar o pé para eversão, a gente vai ter ali aquele choque ósseo, né? O talos ele vai entrar em contato com a fíbula e vai acabar impedindo o movimento. Já na região medial do nosso pé, a gente não tem nada disso. Como a tíbia ela é um pouquinho mais curta, o nosso pé ele tem uma maior amplitude de movimento para a região medial, né, para a inversão. E os ligamentos da região medial do pé, né, que é o ligamento deltoide, ali com as fibras tibiotalares, tibionaviculares e tibiocalcânea, é um ligamento mais forte, né, ele é muito mais resistente ao mecanismo torsional. Já na região lateral, não. Né, os ligamentos que a gente tem ali, o talo fibular anterior, o calcâneo fibular e o talo fibular posterior, eles são ligamentos menores e mais finos. Então, eles acabam não resistindo tanto a esse movimento de inversão do pé. Tá? Então, isso acaba. A gente tem que parar de pensar um pouco só pela questão anatômica, mas parar para pensar pela parte proprioceptiva, que é a principal causa de lesão, de maneira indireta. Né? Óbvio que numa atividade esportiva, um jogador de futebol, por exemplo, um jogador de basquete, em esportes de contato, geralmente, você pode sofrer um choque. Né? O cara ele pode te dar uma pancada no tornozelo e você acabar torcendo, tanto para inversão quanto para reversão. Mas pensando na entorse, coisa que todo mundo já teve, né? Acho que eu já torci meu pé, vocês com certeza também, um familiar, um amigo. Aquela entorsezinha, aquela falseada que o seu tornozelo dá, quando você está descendo uma escada, quando você está na rua, que seja, ela se dá por um pobre controle postural. Tá? Então, isso já está bem estabelecido na literatura. É apenas um déficit proprioceptivo, né, que faz com que você tenha essas entorses de repetição. Então, pensando por essa visão, a própria prevenção para uma possível entorse, visando talvez atletas ou algum público específico, seja o próprio controle proprioceptivo e neuromuscular? Isso. Isso está bem estabelecido, né? A gente tem que parar, quando a gente vai reabilitar, óbvio que a gente tem que fortalecer, né, o membro inferior, né, não pensando apenas no tornozelo, porque essa musculatura acaba ficando inibida também, musculatura intrínseca, musculatura extrínseca do pé e do tornozelo, musculatura do joelho, quadril, coluna e tal. Mas o padrão ouro para reabilitação é o controle proprioceptivo, né, o controle neuromuscular. Então, isso tem que ser estabelecido no paciente, né? A gente tem que trabalhar bastante isso, fora o fortalecimento, mas é a principal causa da lesão de fato. É o que a gente tem que olhar com mais atenção. Isso já está bem descrito na literatura.
Certo. E, Hugo, me diz uma coisa, quando a gente pensa em entorse de tornozelo e em um quadro agudo, ou seja, alguém acabou de sofrer um entorse de tornozelo, quais são os primeiros cuidados que a gente deve ter com essa pessoa, né? Não pensando apenas no a primeiro momento, mas sim talvez na primeira semana, e o que é que a gente deve levar em consideração também quando a gente for ter esses cuidados. Cara, a gente tem que ver primeiro qual foi o grau da entorse, né? Então a gente lembra que existem 3 graus de entorse, né? Grau um, onde é um leve estiramento do ligamento. No grau 2 a gente tem rupturas parciais das fibras ligamentares. E no grau 3 a gente tem uma ruptura total. Então a reabilitação ela vai variar de acordo com o grau, né? As entorses que a gente costuma ter no dia a dia, né, que é aquela que eu falei que acho que todo mundo já teve um dia, são entorses mais simples. Então, nessa fase mais aguda, a gente recomenda para o paciente fazer um gelo ali para diminuição do processo inflamatório, tentar evitar a descarga de peso naquele tornozelo, naquele pé por alguns dias, né, 2, 3 dias. O gelo para redução do edema, do processo inflamatório, elevação do membro, né, tentar evitar o esforço naquele segmento. Quando é um entorse grau 2, geralmente o paciente ele tem que ficar um pouquinho imobilizado. Então é bem comum da gente ver o paciente usando um RoboFoot, por exemplo, né? Ele vai dar carga, mas ele vai dar carga usando aquela bota. Então, a gente pode fazer a fisioterapia, né? Pode recomendar para o paciente usar um gelo, a gente pode usar alguns recursos da eletrotermofototerapia para tentar reduzir o processo inflamatório e a dor do paciente também. Mas, basicamente, o paciente ele tem que evitar a descarga de peso naquele membro, tá? Não só pensando na dor, mas pensando também que aquela musculatura agora ela está inibida, né? Ele já torceu aquele pé, né, aquele tornozelo dele, então ele tem um edema ali naquela região, ele tem dor e tá tudo inibido. Então, se ele começar a andar, se ele tentar andar normalmente, como ele fazia antes da lesão, é muito mais fácil ele ter uma nova entorse. E essa nova entorse ela pode acabar sendo um pouco mais grave, né? A gente tem que parar para pensar que a primeira entorse foi até leve, foi só um estiramento. Só que aquilo está mais fraco, aquele ligamento agora ele não tem tanta capacidade de conseguir resistir ao movimento de novo. Então pode ser que agora ele tenha uma lesão um pouquinho mais séria. Então, a princípio, é gelo, evitar a descarga de peso, elevação do membro, para tentar diminuir essa dor e essa inflamação. Conforme a dor do paciente ela vai diminuindo, né, a gente tenta trabalhar um pouco de ADM com ele, né, para tentar restabelecer a ADM normal, começa a trabalhar um pouco de fortalecimento também, e vai evoluindo de maneira gradativa. Então, a própria questão de avaliar os graus de entorse, ela tem a sua importância justamente para a gente ver como é que vai ser o prognóstico clínico e as nossas condutas conforme é isso, né? Sim, sim, a nossa conduta ela vai variar de acordo com o grau de entorse do paciente, né? Entorse mais leve, o tratamento ele vai ser muito mais rápido, né? Ele tende a ter um prognóstico muito melhor. Numa entorse um pouco mais séria, num grau 2 ou num grau 3, por exemplo, onde já tem uma ruptura total da fibra, o prognóstico do paciente ele vai ser mais demorado, né? A gente sabe que o paciente ele vai ficar super bem, ele tende a evoluir bem se ele fizer a reabilitação certinha, se a gente tratar bem o paciente também, né? A gente tem que parar para pensar que a gente pode ajudar ou atrapalhar o paciente se a gente não fizer a coisa certa, mas a reabilitação sendo bem feita, o paciente ele tende a ficar zerado, né? E óbvio, fazendo aquele trabalho preventivo que você comentou há pouco, que também está bem estabelecido na literatura, que ajuda muito, né? Você evitar uma nova lesão, tá? Porque a gente sabe que muitas pessoas que torcem o tornozelo a primeira vez, provavelmente vão ter uma nova entorse, né? Então o trabalho preventivo ele é fundamental. Mas o que eu vou fazer ali na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês de tratamento, vai variar muito do grau de entorse que meu paciente tem. Então é legal da gente conseguir ver, né, se o paciente torceu. Pô, você torceu o seu tornozelo hoje, ficou um pouquinho inchado, só que você viu que 2, 3 dias depois apareceu um o tornozelo tá bem roxo, né? Tá bem demasiado, você tá incapacitado de colocar o pé no chão. É legal procurar um médico para ver qual foi o grau de entorse que você teve. Pode ser que seja uma coisinha um pouco mais séria. Perfeito, perfeito. E
nesses casos de entorse grau 2, grau 3, onde se tem a ruptura total da fibra, quais critérios que você usa em consideração ao longo do seu tratamento para poder fazer a descarga de peso com o seu paciente? Ou seja, quando é que a gente deve se sentir que ele está preparado para isso? Cara, pensando, o que a literatura mostra pra gente que depois de um entorse grau 2, por exemplo, depois de 2 semanas ele já pode dar carga, né? Ele já pode tirar aquele RoboFoot e começar a dar carga, pensando pela fisioterapia, né? Se a gente for parar para pensar pela parte médica, tem médico que acaba segurando um pouco mais. É que tem muito paciente que é mais difícil também, né? Tem paciente que, se você fala para o paciente que ele pode pisar, que ele pode dar uns passinhos sem a bota em casa, pô, se o paciente colocar o pé no chão, viu que não doeu, que ele está conseguindo pisar, esse cara vai inventar de jogar bola, né? Se for aquele paciente tigrão que é bem tolerante à dor e tal, o paciente ele vai acabar fazendo besteira e vai acabar atrapalhando o tratamento. Então tem médico e tem físico que acaba segurando um pouco mais, né? Acaba pecando mais pelo cuidado excessivo do que de um tratamento mais rápido. Então, o critério que eu uso é esse. Deu 2 semanas, eu tiro a bota, né? E começo a trabalhar a parte de ativação. É que, infelizmente, é difícil a gente pegar o cara logo depois que ele teve a entorse, né? Sim, sim. Então, geralmente, quando o paciente ele chega pra gente, igual vocês na graduação de vocês, não sei se vocês já atenderam, mas geralmente quando o paciente ele chega na físio, ele já chega sem a bota, né? Ele já chega depois de 2 semanas, 3 semanas, um mês de entorse. Então, ali ele já tá super bem, né? Ele pode até ter um pouquinho de dor, um pouquinho de limitação de ADM, mas aquele quadro agudo mesmo, não é tão comum da gente pegar. Mas quando pego, pô, o cara torceu hoje e já chegou para mim no dia seguinte com a bota. Vou trabalhando redução de edema, fazendo uma drenagem, orientando gelo para casa, fazendo a diminuição ali do processo inflamatório. E, cara, depois óbvio que eu vou trabalhando, como no tornozelo eu vou dar uma evitada de mexer, eu começo a trabalhar joelho e quadril com ele, né? Eu vou trabalhando nas articulações adjacentes. Então, eu começo a trabalhar um pouco mais para cima, né, joelho e quadril, vou dando uma fortalecida nessa musculatura, que, como eu falei, ela já está um pouco inibida também, é natural. Então, vou trabalhando tanto o membro afetado quanto o membro não afetado, né, porque ele está dando mais carga agora na outra perna. Então, eu vou trabalhando isso, e conforme o processo inflamatório, a dor do paciente vai diminuindo ali naquele pé que ele teve a entorse, eu começo a trabalhar a ativação muscular, né? Eu vou trabalhando o fortalecimento de maneira gradativa. Mas o ideal, se você pegar o paciente, torceu hoje, o cara chegou para você amanhã, vai orientando o gelo, bastante redução do processo inflamatório e, cara, trabalha joelho, quadril com ele, o que ele puder fazer, você faz, tá? Não tem que deixar esse cara só com a bota, não. Pelo contrário, o que você puder fazer com o paciente, manda bala. Você falou dessa questão do atendimento na entorse até na graduação. Não foi algo que, pelo menos, eu peguei, não sei o Nicolas. Não é um quadro clínico que eu peguei, porém, ao participar de um projeto de extensão com jogadores de vôlei, a questão da instabilidade crônica do tornozelo era algo bem, de uma prevalência bem grande, sabe? E talvez isso se dê justamente pelo fato que você falou de passar às vezes um tempo, o cara se sentir bem e não sentir a necessidade de Fazer o ir para a tratamento, né? reabilitação fisioterapeuta, né? Isso. É o que é muito comum no dia a dia, né? Falando de pessoas não atletas, pô, se você torce o seu tornozelo uma vez, pô, ficou dolorido, você fez lá o seu gelinho, tomou um remedinho para aliviar a dor, para diminuir a inflamação, cara, você vai seguir a vida normal depois, né? A hora que a dor passar, você vai ter a vida normal, vai voltar a jogar bola, vai voltar para a faculdade, para o trabalho, enfim. Dificilmente alguém procura uma físio depois de ter um entorse de tornozelo, né? E o problema está justamente aí, porque é comprovado já que pelo menos 40% das entorses elas acabam virando uma, uma instabilidade crônica, né? Então é algo muito comum da gente ver no dia a dia e muita gente não pensa nisso.
né? Então, pelo menos 80% das pessoas que sofrem uma entorse de tornozelo, elas vão sofrer uma nova entorse, tá? E 40%, pelo menos, dessas lesões, dessas entorses de repetição, elas acabam virando crônicas. Então, pô, se torcer o pé, o ideal seria procurar um fisioterapeuta para começar a fazer um trabalho de fortalecimento, de ativação muscular, né? E, óbvio, depois você vai fazendo o seu trabalho preventivo, que é o que você vê muito em clubes, né? Seja de futebol, seja de vôlei, de basquete, né? Qualquer modalidade esportiva. Essa prevenção ela tem que ser feita, porque quando você começa a ter aquele falseiozinho, você tá andando, seu pé dá aquela viradinha, não chega nem a ter um entorse mesmo. Ele só dá aquela falseada e você volta. Depois de 1 a 2 semanas, você tá na rua, você tá em casa, deu outra falseadinha. Quando você começa a ter essa instabilidade a longo prazo, por pelo menos ali uns 6 meses, isso já tá crônico, cara. E aí é mais chato de tratar, né? E quanto mais demorado começar o tratamento, mais chato vai ser. Mas é muito comum. Dificilmente você vai torcer o seu tornozelo uma vez só. Você torcer uma vez, quase certeza que você vai torcer de novo. É natural. E Então, até pensando talvez no quadro clínico de um atleta assim que desenvolve essa instabilidade crônica de tornozelo, é, e talvez cronificando até, né, essa instabilidade crônica, alguns desses atletas, pelo menos falando pela minha visão que eu tive com os atletas de vôlei, eles relatavam dores no tornozelo, né? E talvez até pelo progresso natural da doença, não existisse lesão ali existente. Mas o, a própria neurociência explica que pelo fato dele sentir esse falseio e o próprio sistema nervoso dele associar isso à lesão que ele sofreu, ele sente dor como um mecanismo de defesa, né? Então, sim, então a importância de preparar para esse controle proprioceptivo e esse controle neuromuscular, creio eu que seja ainda mais importante pensando por essa visão, né? sim, precisa, cara. O trabalho preventivo ele é fundamental, né? Pensando em tudo, né? É muito melhor você prevenir uma lesão do que tratar a lesão de fato, né? Já existente. Isso seja para qualquer doença que a gente possa ter, né? Você não vai esperar ter diabetes para começar a tratar diabetes. É melhor você prevenir e não ter, né? Ter cuidados no decorrer da sua vida. Com tornozelo é a mesma coisa. Então, se, óbvio, pensando mais num atleta, né? Falando especificamente de atletas, se o cara ele faz uma atividade onde ele exija muita mudança de direção, o cara salta muito, né? Então ele salta, aterrissa, tem contato com outros atletas, né? No esporte de contato, por exemplo, faz muito giro em cima do membro. Cara, é essencial que ele faça uma prevenção, né? Porque mais cedo ou mais tarde pode ser que ele tenha um entorse, né? Então esse trabalho ele precisa ser feito. Pela história natural da doença, o curso clínico da doença, ele mostra que uma pequena porcentagem dos pacientes eles podem acabar evoluindo com dor, né? Depois que você torceu, o seu pé ele tende a melhorar em 2 semanas. Isso é comprovado, né? Em torno de 2 semanas, aquela dor, aquele edema, aquela perda de função, ela tende a sumir, né? Você tende a ter uma melhora boa. Mas já é comprovado também que depois de 1 ou 2 anos, uma pequena porcentagem dos pacientes, em torno ali de 25% dos pacientes, eles podem acabar evoluindo com dor. Dor, com crepitação, com instabilidade, fraqueza, rigidez, né? Porque muitas vezes eles não tratam, né? Ele acha que aquilo é normal, é, só dói na hora, depois ele toma um remedinho, faz um dia ele para de doer, e não é bem assim, né? Isso vai gerando complicações articulares também, né? Você vai tendo entorse de repetição, você vai tendo um desgaste articular, e isso vai virando uma coisa muito mais séria, né? O que era só uma entorsezinha antes, que você fez um gelo e melhorou, virou crônico e você começa a ter complicações um pouco maiores, né? Você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais propenso a ter uma lesão, vai gerando sobrecarga no membro inferior como um todo e acaba gerando uma complicação muito maior. Fica mais difícil para a gente tratar e fica muito pior para o paciente também, né? Com toda certeza. E Hugo, eu queria voltar um pouco ao nosso assunto. Vai falar algo, Nicolas? Eu ia aproveitar que a gente estava falando dessa questão dos tipos de entorse, né, que a gente comentou. Eu ia perguntar um pouco antes, só para não atrapalhar a linha de raciocínio de vocês, né?
que era em relação, nos casos de entorse grau 1, ou, no caso grau 2 e 3, né, que são os entorses que são um pouco mais graves e que vão envolver uma certa imobilização por algum tipo de, né, de órtese, alguma coisa do tipo, né. Sim. Sabendo que isso poderia provocar uma certa perda de mobilidade, tipo, nesse período a gente não trabalhando no tipo de descarga de peso de fato, existe, além das condutas que a gente pode fazer ali na clínica, né, presente com o paciente, existe algum tipo de, como posso dizer, orientação que a gente faria para ele em casa, porque sabendo que a gente passa uma hora com ele, né, a gente só passa uma hora do dia dele com ele, nesse período em casa, a gente teria como tentar evitar, ou então trabalhar uma perda muito grande de ADM? Cara, para casa a gente pode recomendar. A gente pode tentar ensinar, né, um cuidador do paciente, um companheiro, para trabalhar um pouco essa amplitude de movimento, mas uma mobilização fácil dele fazer é aquela para ganho de dorsiflexão em cadeia fechada. Porque muitas vezes ela está limitada. O movimento em cadeia aberta ele acaba ficando restabelecido, mas em cadeia fechada ela acaba ficando diminuída. Então a gente pode orientar o paciente a fazer isso em casa, é bem fácil de fazer, né? Ele tenta encostar ali o joelho, fica em pé de frente para a parede, fica fazendo uma dorsiflexão, tentando encostar o joelho ali na parede para tentar melhorar esse movimento. Mas a ADM ela vai ficar limitada. Isso a curto prazo, né? Logo que ele tira a imobilização, ele vai ter uma rigidez articular ali. Isso é natural, né? Em qualquer articulação do corpo. Se você usar uma tipóia, se você utilizar um colar cervical, um gesso, você vai ficar com déficit de ADM. Mas isso é uma coisa mais fácil da gente recuperar, né? Porque geralmente é pouco tempo. Então, a gente trabalhando bem, a gente consegue recuperar isso. O edema, ele pode acabar limitando um pouco do movimento também. Então, a gente orientando bastante gelo para casa, para redução do edema, isso tende a diminuir e facilitar bastante a melhora do quadro do paciente. Tá? Então, basicamente, para casa, o que eu recomendo é isso. Né? Óbvio que ele tem que estar orientado em relação à descarga de peso, se ele tiver que evitar, em relação ao excesso que ele possa ter ali naquela região, mas basicamente para casa eu oriento muito gelo, fortalecimento de joelho e quadril, né? Se ele puder fazer, eu oriento ele a fazer também, elevação do membro, né? Para redução do edema. E se ele já tiver, se a gente já estiver trabalhando no consultório, na clínica, esse ganho de ADM em cadeia fechada, eu oriento ele a fazer em casa também, porque ajuda bastante, né? Para ele pelo menos mantendo em casa. Só dele chegar, não chegar você atender o cara na terça, só dele não chegar na quinta-feira com ADM menor do que ele saiu na sessão anterior, já tá bom. Se ele saiu com 12 graus de dorsiflexão, se ele chegar na quinta-feira com 12 graus de dorsiflexão, pô, já tá bom. Só dele não ter perdido o que a gente ganhou, eu já tô satisfeito. E a gente tenta trabalhar para ganhar cada vez mais, né? Até voltar ao ADM normal. Perfeito. Hugo, voltando um pouco ao nosso assunto, bem no início da conversa a gente falou um pouco sobre a questão do tanto da inversão quanto para a eversão, né? Sim. Como um mecanismo lesional e você citou que a inversão é o mecanismo mais comum, né? E que de fato é, até pela questão Ah, anatômica do pé. Mas pensando nesses diferentes tipos de entorse, seja por inversão e eversão, pelo fato da eversão ter essa dificuldade maior de se ter essa lesão por esse movimento, isso faz com que a reabilitação tenha algum grau de dificuldade a mais ou alguma diferença, não só visando o fortalecimento e a forma com que você vai trabalhar? cara, geralmente as lesões em eversão, elas vêm acompanhadas de fratura, né? Então é muito comum a gente pegar um trauma em eversão e o paciente ele acabar tendo uma fratura. Dificilmente você vai ver alguém tendo um entorse de tornozelo em eversão sozinho, né? O cara ele tá, sei lá, andando em casa, na calçada e tem uma entorse em eversão. Dificilmente. Geralmente vai ser por um trauma. Então é um cara jogando bola, jogando basquete,
que seja, alguém bate no tornozelo dele, ele torce em eversão. Então, geralmente elas vêm acompanhadas de fratura, cara. Então, de maléolo medial, né, no caso. Em torces mais graves, em eversão, podem vir acompanhadas de fratura bimaleolar, que a gente fala, né? Fratura tanto maléolo medial quanto lateral. Mas é muito comum, tá? Dificilmente a gente vai ver uma entorse em eversão, só o ligamento deltoide rompido. Geralmente vai vir com uma fraturazinha ali chata de tratar, né? Porque aí o tempo de imobilização vai ser maior. Se for uma entorse mais grave, vai precisar fazer uma cirurgia para restabelecer a anatomia. Então acaba sendo mais chato e mais demorado de tratar, né? Porque quando a entorse ela é em inversão, geralmente é a fíbula que é acometida. E como eu falei lá no comecinho, de 5 a 10% do nosso peso corporal passa pela fíbula. Então é tranquilo. Mas quando é na tíbia, né, onde tem uma carga muito grande, acaba sendo um pouco mais chato de tratar. Então é piorzinho, né, para nós e para o paciente também. A reabilitação acaba sendo mais demorada. Perfeito. É, a gente tinha falado um pouco, né, também a respeito do público de atletas, né? Creio eu que talvez se você se é uma parte da vivência clínica sua, você pode falar que talvez tenha a facilidade por já ser um público com um certo fortalecimento muscular e até uma visão que ajude o terapeuta nessa parte de reabilitação, né? Que é justamente a parte do comprometimento em si com a terapêutica. Mas visando esse público específico de atletas, a gente falou que em graus 2 você leva 2 semanas para fazer a descarga de peso, né? Mas a Sim. partir do momento que você faz essa descarga de peso e começa a trabalhar com ele realizando essa descarga, a partir de que momento você já começa a pensar no retorno ao esporte, né? E quais são os critérios que você usa para o retorno ao esporte em casos de atletas? Cara, vamos por parte. Então, você falou da descarga de peso, né? Quando que eu começo a trabalhar pensando no retorno ao esporte. Meu, o retorno ao esporte ele vai ser um pouco mais demorado, né? Se for em torce grau 2, que é um pouco mais simples até, a gente usa muito questionário, né, funcional para ver a dor e a função do paciente. Então a gente usa muito isso. E força muscular. Né? Quando a força muscular do paciente, do membro afetado, está pelo menos no mínimo 90% parecida não, igual ao do membro contralateral, que é o não lesionado, a gente acaba retornando. Né? Então o paciente ele já tem que conseguir fazer pliometria para voltar à atividade esportiva dele, ele não pode ter dor, a força muscular dele tem que estar pelo menos 90% igual à do membro contralateral para a gente conseguir liberar esse cara. Né? Antes disso, não é porque ele apenas não tem mais dor ou porque ele não tem mais edema, que a ADM dele tá boa, que a gente pode mandar ele voltar a correr e assaltar, fazer mudança de direção. Não, eu vou fazer toda essa parte de pliometria sem dor, né? Força muscular, 90% pelo menos igual ao contralateral, questionários funcionais, né? A gente vai acabar usando para ver como é que esse paciente evoluiu. E se tiver tudo ok, pô, beleza. Mas isso vai variar de paciente para paciente, né? É até leviano eu chegar para você e falar, pô, depois de um mês ele pode voltar à prática esportiva dele normal. O paciente que a gente atende no dia a dia, hoje eu atendo atletas amadores apenas, não atendo nenhum atleta profissional, mas atleta é muito mais fácil de tratar, né? Porque ele é mais tolerante à dor, ele respeita mais o tratamento, né? Então, se você mandar o cara ficar deitado o dia inteiro, óbvio que a gente não pede isso, mas se a gente pedir, ele fica. Ele quer melhorar, ele quer voltar para a prática dele. Então, o atleta é muito tranquilo de tratar, cara, é muito mais legal, né? Você consegue trabalhar muito mais coisa com ele. Então, a reabilitação acaba sendo mais fácil. Então, falando da nossa prática, do nosso dia a dia, né? Fisioterapeutas normais, de clínica, de consultório. A gente vê o paciente 2, 3 vezes na semana, no geral, assim. Dificilmente a gente pega o cara todo dia para atender.
Esse paciente, em torno de um mês, 45 dias, ele tende a voltar para a prática dele, se for um entorse grau 2 assim, né, que é um entorse mais simples, se for um atleta. Já quando é, por exemplo, um cara de futebol profissional, né, um atleta profissional, pode ser até que ele volte mais rápido, porque o tratamento dele acaba sendo muito mais intensivo também, né? O cara ele tá tratando ali todo dia, de manhã e à tarde, ele tem um recurso para fazer em casa também, então a reabilitação acaba sendo muito mais fácil. Mas na nossa prática, né, na nossa vivência, assim, do dia a dia, em torno de 45 dias, 2 meses, esse cara ele tende a estar voltando para a prática normal dele. Perfeito. E na questão do público no geral, a gente falou agora do público específico para atletas, né? Mas visando realmente a questão do público geral, quais são as maiores dificuldades e qual é o perfil dos pacientes que você encontra? É algo que você talvez tenha um pouco de dificuldade em realizar descarga de peso porque o paciente sente medo? Tem alguma adversidade comum durante o tratamento? Como é o perfil dessas pessoas? Cara, de entorse de tornozelo, eu pego de tudo, desde de faxineira, advogado, porque entorse é muito comum, né? Então a gente atende todo tipo de público relacionado a isso. Mas em relação às dificuldades, é muito da adesão do paciente, né? Muitas vezes não é nem por maldade dele, né? Por falta de vontade dele aderir ao tratamento de fato. Mas é porque imagina só, se você está atendendo um cara que só joga bola, um jogador do 13 aí da Paraíba, por exemplo, o cara só joga bola. Então ele não tem outra profissão, né? A função dele é jogar bola. Você está tratando ele, ele vai respeitar o tratamento, né? Ele não vai fazer uma outra atividade no dia a dia dele. Então, se você pedir para ele evitar a carga, ele vai evitar a carga. Se você falar para ele fazer gelo 3 vezes no dia, ele vai fazer gelo 3 vezes no dia. Já o paciente comum, né, do nosso dia a dia, que é, por exemplo, um carteiro, o cara trabalha andando o dia inteiro. Se ele torcer o pé, ele pode até ficar em casa uns 2, 3 dias, né, de atestado, porque ele estava com dor, estava com edema, mas, meu, a hora que o atestado dele vencer, ele vai começar a atender, vai começar a trabalhar de novo, né? Então você fala que o paciente ele deveria evitar a descarga de peso naquele membro, né? Que ele deveria evitar o excesso. Só que, meu, é a profissão do cara, né? Ele tem que andar, ele tem que fazer aquilo no dia a dia dele, no trabalho dele. Então isso acaba dificultando às vezes, né? Aquele edema que era para sumir um pouco mais rápido acaba demorando um pouco mais para sumir, porque o paciente ele está se esforçando, ele está dando carga, dando carga, dando carga repetidas vezes ali naquele membro. Então muitas vezes isso acaba dificultando, né? O paciente ele acaba evoluindo com dor, então isso acaba atrasando o tratamento também, né? Se o paciente ele está cheio de dor, você não vai chegar e ficar atacando um monte de exercício nele, né? Um monte de fortalecimento. O processo acaba sendo um pouquinho mais demorado por isso. Não é nem por culpa do paciente, né? Mas é porque é o dia a dia, né? Paciente de clínica é isso. Não é todo paciente que consegue ficar em repouso, não é todo paciente que consegue ficar sem dar descarga de peso no membro, né? Isso acaba atrapalhando muitas vezes. É o que eu acho que mais pega, assim, para atrapalhar o tratamento. Atrapalhar não, para demorar um pouco mais, né? A reabilitar, acaba sendo isso daí. Justamente essas questões das adversidades que podem existir, né? Sim, e é natural, né? É normal. Se eu torcer o tornozelo, pô, eu não vou conseguir ficar em casa uma semana, né? Posso até ficar, mas não vou ganhar, não vou receber. E aí, né? Então, o paciente ele pensa muito nisso, pô, vou deixar de trabalhar, sabe? Eu não tô com dor, meu pé já não tá mais inchado, não tá doendo tanto mais. Quando dói, eu faço um gelinho quando eu chego em casa e tomo um remédio e a dor passa. Ele vai seguindo a vida, né? É algo que a gente vê muito no dia a dia, infelizmente, mas a gente acaba entendendo o lado do paciente também, né? Não dá para criticar também, ver só o nosso lado, porque ele tem a vida dele também, tem o dinheiro dele que ele tem que ganhar, tem o trabalho que ele pode perder, mas isso atrapalha. Não dá para negar que não atrapalha. Mas aí que entra o ponto da gente, na própria avaliação, não pensar apenas
no lado da doença, mas sim do lado do perfil do indivíduo, né? Sim. E aí quando você tem um contato com indivíduos com esse perfil e que você sabe que a orientação que deveria ser feita para ele talvez não surta tanto efeito, porque talvez ela seja uma dona de casa ou trabalhe, tem que cuidar de filho e muitas vezes dificulta isso. Você acaba tendo algum tipo de orientação para ele, justamente para que não se acabe agravando ainda mais a questão da lesão. Meu, se pensando pela entorse, se eu Sim. vejo que o paciente ele vai um carteiro, por exemplo, né, uma dona de casa, uma faxineira, vai, que tem que ficar ali em pé o dia inteiro, caminhando bastante. Se possível, eu peço para ele usar uma órtese, por exemplo, um Arcast, né, para dar uma estabilidade melhor ali naquela articulação. Então, isso já vai ajudar no processo de dor, vai dar uma estabilidade maior, né, porque pensando ali na inibição muscular, se o pé dele falsear, aquela musculatura que está fraca não vai conseguir resistir ao movimento de inversão ou eversão. Então eu peço para ele usar uma órtese, né? Se possível, eu faço uma bandagem, né, para alívio da dor, para alguma coisa do tipo. E é muita orientação, cara. Pô, você tem que trabalhar? Eu entendo. Você vai trabalhar o dia inteiro, usa essa órtese enquanto você está andando, né, enquanto você está trabalhando. Na hora que você chegar em casa, você tira. E aí tenta parar de se esforçar. Faz o seu gelo, tenta fazer o fortalecimento que a gente ensina no consultório e tá tudo certo, né? Então eu trabalho muito com orientação e se possível, né, se o paciente ele tiver uma condição de comprar essa órtese, esse Aircast, ou que seja uma tornozeleira, pelo menos para dar uma segurada ali naquele tornozelo, enquanto ele está nesse esforço aí, eu peço para ele usar, pelo menos para ajudar um pouquinho, né, para ele não ficar com aquele tornozelo solto o dia inteiro, arriscando ter uma nova lesão. Então eu tento orientar bastante em relação a isso, para ver se ajuda, né, para ver se dá não piora tanto o quadro do paciente assim. Hugo, uma dúvida também que surgiu em relação à questão do trabalho preventivo, né, que foi o que a gente comentou aqui mais cedo, direcionado ao público de atletas, né? A gente visa, no caso, uma individualização, né, considerando do trabalho preventivo. A gente individualiza ou a gente trabalha de forma mais geral, assim, para esse público? Cara, para atleta, geralmente é muito geral, né? Claro que vocês estão em três aí. Então, se você torceu, eu vou dar uma atenção especial mais para você, né? Para tentar evitar aquilo, até porque é um quadro mais recente. Mas o trabalho preventivo ele acaba sendo geral, né? Você trabalha com todo mundo, então o que você passa para um, você acaba passando para outro, né? Porque é muito gesto esportivo. Você vai reproduzir o gesto que o paciente faz no dia a dia dele, né? Você vai reproduzir aquilo, tentar trabalhar em cima dessa instabilidade. Então acaba sendo mais geral. Você não precisa trabalhar de maneira tão individual, não. Né? Você vai dar uma atenção especial mais para um ou para outro, né, que é mais suscetível à lesão, ou para o caso mais recente, mas você consegue trabalhar no geralzão, né, dando atenção para todo mundo, mas consegue trabalhar em grupo também, isso daí. É mais tranquilinho. Ah, Perfeito, perfeito. perfeito. Hugo, o papo foi excelente, meu velho. Queria agradecer pela sua disponibilidade, por t- aceitar trocar ideia com essas pessoas que ainda nem se formaram ainda, né? Imagina, já já é colega de profissão. Já já, se Deus quiser. Mas fica aqui meus agradecimentos desde já, né? Agradecer também ao Jefferson por ter proporcionado essa conversa. E a gente sempre gosta de encerrar pedindo para que o convidado possa passar um recado que vai servir tanto para quem está escutando quanto para a gente, já que ainda estamos em processo de graduação, né? Então, se você pudesse passar um recado para aquele Hugo lá de 2012, você começou a graduação em 2010, não foi? 2010. Isso, Formei em aquele Hugo 2010. lá de 2012 que ainda estava na graduação, né? Que talvez ainda estivesse tentando se identificar ou já tivesse seu perfil traçado ali dentro mesmo, o que é que você passaria para ele? Cara, estuda. É óbvio que na faculdade a gente
sempre tem a impressão de que você vai se formar sem saber nada, né? Acho que isso aí já passou pela cabeça de vocês, passa pela cabeça dos meus alunos, de todo mundo. Pô, tô me formando agora, no meio do ano, no fim do ano, e parece como sem nada. A gente aprende muita coisa, né? Tem muita informação. Mas a faculdade também não ensina tudo, né? A gente vai aprender muito quando a gente for para uma pós, quando você for fazer a área que você gosta, onde você vai focar só ali na ortopedia, na neuro, na dermato, na respiratória. Ali você vai aprender de fato, né, o que você gosta. Mas estudem, né? Estudem, é cansativo, é estressante, mas a nossa profissão ela tem crescido muito, né? Cada vez mais a fisioterapia ela vem crescendo, tem muito profissional bom na área, e só que um trabalho bom, uma remuneração boa vai ter para aquele profissional que se destaca, né? Então, tenham referências, tenham exemplos, né? Que seja num professor, que seja num cara que você gosta de ver vídeo no YouTube, de um fisioterapeuta mais famoso, mas tenham exemplos e tentem se espelhar em alguém, né? Se atualizem. A nossa profissão ela muda muito, né? Então uma técnica que a gente usa hoje pode ser que ano que vem surja um novo estudo que fale que já surgiu uma técnica melhor. Então é sempre legal da gente estar se atualizando através de artigo, através de cursos de extensão, para a gente tentar ser diferente, cara, né? A gente tem que pensar que vários fisioterapeutas se formam aí no estado de vocês. Aqui em São Paulo, o que mais tem é faculdade, o que mais tem é curso de fisioterapia. E quantos fisioterapeutas vão se formar agora no meio do ano? Quantos vão se formar no fim do ano? E tá todo mundo no mesmo balaio, né? Todo mundo cru. Vai se destacar aquele que tentar ser diferente, né? Aquele que for para uma pós, o que vai para uma pós melhor acaba tendo um destaque um pouco, pode ter um destaque um pouco melhor também. Aquele que se atualiza mais também. Então, aí vai de cada um tentar crescer na profissão, né? Mas basicamente estudem, né? Se atualizem, busquem referências, busquem se espelhar em alguém para tentar ter um norte, né? Para tentar crescer e ser profissional bom, né? A gente tem que valorizar mais a nossa profissão, a gente pede muito reconhecimento, mas isso parte muito da gente também, né? Se a gente for um profissional ruim, a gente acaba sujando o nome da nossa profissão também, né? Entra tudo pro mesmo balaio. Não vamos falar que o fisioterapeuta Hugo é ruim. Vão falar que fez a fisioterapia porque eu torci meu tornozelo, mas não resultou, não deu resultado bom. A fisioterapia não serve, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso daí, né? Se eu for um profissional ruim, eu posso acabar manchando um pouco o nome do meu colega. E é Perfe- isso. Perfeito, perfeito. Brigadão, Hugo. Sigam o Hugo no Instagram se vocês tiverem dúvidas ou algo do tipo, o pessoal pode te aperrear lá, né, Hugo? Pode ficar à Agora que vontade, eu tenho contato, eu sou um dos que vou te aperrear lá, mandar mensagem quando eu tiver dúvida. fica à vontade. Pra você que tá assistindo pelo YouTube, saiba que você também pode nos escutar pelo Spotify, né? E pra você que está escutando a gente no Spotify, saiba que você também pode assistir pelo YouTube. E sigam a gente nas redes sociais também, no @biomecanicast no Instagram. A gente está produzindo conteúdo específico para lá também. Tivemos 2 lives nas últimas semanas e estamos preparando mais um conteúdo junto para vocês, né? E é isso. Fica aqui o meu até logo e até o próximo episódio.